Boa tarde. Hoje é dia 24 de abril de 2020. Já lá vão 6 semanas que estou em casa. Hoje é o 43º dia de isolamento social. Hoje vou fazer algo diferente e vem no seguimento de alguns pensamentos bíblicos que partilhei com alguns jovens na passada sexta-feira e que por lapso não foi gravado e pediram para eu gravar, por isso aqui estou eu a fazê-lo uma vez mais. É segurança para mim estar a falar novamente das mesmas coisas. Eu não me canso, como o apóstolo Paulo dizia, não me canso de vos dizer as mesmas coisas e é segurança para vós. E é certamente segurança para mim o estar a repetir estas coisas. Eu queria falar-vos sobre algumas expressões que não são bíblicas. Algumas coisas que nós não encontramos na Bíblia. No entanto, às vezes confundem-se. Há pessoas que pensam que estão na Bíblia, há pessoas que pensam que há base bíblica para sustentar essas frases. Algumas destas frases poderão não ser, ou destas expressões, poderão não ser necessariamente antibíblicas, podem ser só não bíblicas. E, portanto, devemos ter algum cuidado em saber identificar o que é que está na Bíblia e o que é que não está. Mas outras podem ser mesmo totalmente antibíblicas. E vamos ver então algumas. Eu lembro-me há uns anos de falar com uma colega de trabalho e estava a falar do facto de ter dado nomes bíblicos ao meu filho, na altura só tinha o Lucas, e dizer que é um nome bíblico, e estava a explicar, alguém que escreveu um dos Evangelhos, e esta minha colega dizia, também tenho um nome bíblico, Bernadette. Eu, Bernadette, não estou a ver bem onde é que está na Bíblia. E de facto não está. Bernadette, creio eu, será uma das pessoas que, segundo diz a tradição católica, terá visto a aparição de Lourdes. Um pouco como aqui, alguém dizer que Francisco, Jacinta e Lúcia também são nomes bíblicos. Não são bíblicos, são nomes de cariz, que têm alguma história religiosa por trás. Se alguém quer dar nomes bíblicos aos seus filhos, deve fazê-lo e perceber o porquê de o estar a fazer. Ora bem, isto para ver como alguém confunde como sendo bíblico algo que claramente não está na Bíblia. Okay? Uma coisa é quando é nomes, quando isso acontece com nomes, muito mais grave será se isso se passar com conceitos bíblicos ou expressões que as pessoas pensam que são bíblicas. Há uma muito clara que agora não se fala porque isso já passou, mas há algumas décadas havia quem pensasse que na Bíblia estava escrito de 1000 passarás, de 2000 não passarás. Um bocadinho com aquele medo do virar do milénio, muitas pessoas citavam isto e realmente a Bíblia diz de 1000 passarás, de 2000 não passarás. Pessoas com pouca cultura bíblica, que infelizmente ainda é a maioria, a esmagadora maioria em Portugal, e na altura também. Mas isso, creio eu, era uma profecia de Nostradamus. Nostradamus disse muita coisa, algumas coisas acertou, e há certas coisas que é fácil de prever, dizer que vai haver um grande terremoto, não sei onde, no mundo, vai haver uma grande tragédia. E claro que se vai acertar. Mesmo esta questão da pandemia, muitas pessoas já têm partilhado e tem-se falado que o Bill Gates, o Barack Obama, o George Bush, que falavam já há vários anos da possibilidade de uma pandemia. Não é nada de extraordinário. Nós é que não estávamos mesmo nada preparados, nós cidadãos comuns não estávamos nada preparados para isto, mas quem percebe a geopolítica internacional percebe melhor que este tipo de coisas tem alguma tendência a acontecer com alguma regularidade. Então este Nostradamus terá dito 1000 passarás, 2000 não passarás. Isso não está na Bíblia. Tal como muitas outras expressões que eu vou citar. Deus ajuda aqueles que se ajudam a si mesmos. Há pessoas que às vezes pensam que isto está na Bíblia. Isto é uma frase que poderá fazer algum sentido. De facto, nós temos de fazer a nossa parte para superar as nossas dificuldades. Claro, confiar em Deus e Ele ajuda aqueles que se ajudam a si mesmos, aqueles que fazem alguma coisa por si mesmos. Esta é uma frase atribuída normalmente a Benjamin Franklin. No entanto, quero deixar bem claro que no que diz respeito à salvação, Deus não ajuda aqueles que se ajudam a si mesmos. Aquele que tenta ajudar-se a si mesmo no sentido de se tornar melhor, para se tornar mais aceitável a Deus, cuidado com isso.
Deus a esses não ajuda, Deus a esses rejeita. Porque a salvação é um dom de Deus, uma dádiva, não tem nada de mérito. E a Bíblia deixa bem claro que Deus cuida dos necessitados. Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. Ou seja, há pessoas que realmente estão num estado de incapacidade, nem sequer conseguem fazer nada por eles mesmos, e Deus a esses, Deus ajuda. E de facto, em relação à salvação, é assim mesmo que Deus age. Deus age àqueles que são completamente incapazes. Deus, no que diz respeito à salvação da alma, à vida eterna que Deus oferece, Deus não ajuda aqueles que se ajudam a si mesmos, de maneira nenhuma. É esses que Deus rejeita. Outra expressão que se tem usado, principalmente os americanos usam muito esta expressão, this too shall pass. Isto também passará. Agora tem relação a esta situação trágica que muitos vivem, tem sido usada esta expressão, isto também passará. Isto é um adágio persa, tanto quanto pude pesquisar, e tem sido traduzido para várias linguagens, para várias línguas, e é verdade, isto também passará. Tudo passa na vida, não é? Tudo na vida é passageiro, só Deus é que permanece. E é importante que nós percebamos que há coisas temporais e há coisas eternas. E claro, a adversidade do dia a dia acabará por passar, e também as coisas boas acabaram por passar. Nós temos um ditado: não há bem que sempre dure e mal que nunca acabe. Até costumo dizer ao contrário: não há mal que nunca acabe, nem bem que sempre dure. Então é um pouco esta mesma ideia, mas não está na Bíblia. Ser verdadeiro contigo mesmo. Isto penso que é numa peça do Shakespeare, no Hamlet, em que isto diz isto. Ser verdadeiro contigo mesmo. A Bíblia até traduz uma ideia um pouco diferente desta, que é de que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Portanto, o homem é falso, engana-se a si mesmo, pensando que é justo, pensando que é bom. Isto de ser verdadeiro contigo mesmo é uma frase que não me diz muito, sinceramente. Claro, não nos devemos enganar a nós mesmos, sim. De facto, não devemos enganar a nós mesmos. Mas a nossa referência nunca deve ser o eu. Há muita filosofia, até em muitos filmes da Disney e outros, em que passa muito aquela ideia de confia em ti mesmo, confia nas tuas capacidades, confia nos teus sonhos, se sonhares, tu consegues. Isso não é bíblico. Pode aquecer o coração de quem ouve, mas isso não é bíblico. Por exemplo, agora um slogan que esteve muito na moda e continua é: vamos todos ficar bem. Mas porquê? Temos alguma base para acreditar nisso? Não devemos preferir frases com o sentido de dar uma esperança falsa. E a Bíblia não nos dá uma esperança falsa. A Bíblia dá-nos uma esperança verdadeira. Okay? Outra expressão que esta sim é mesmo muito confundida com o que a Bíblia diz, como sendo bíblica, que é: não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Isto é chamada a regra de prata, Silver Rule, que não foi o Senhor Jesus Cristo que disse. O Senhor Jesus Cristo não disse isto, não disse: não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Se bem que é um bom princípio de vida, não é? Não faças nada a outros que não queres que te façam a ti. Se toda a gente agisse assim, estaríamos bem melhor no ponto de vista das nossas relações. Agora, isto é atribuído ao Confúcio, mas o que o Senhor Jesus Cristo disse, e essa é a regra de ouro, Golden Rule, que é: faz aos outros aquilo que queres que te façam a ti, que é muito mais profundo do que isto, que é fazer o bem, não é só não prejudicar o outro, mas fazer também o bem ao outro. Até a palavra de Deus também nos diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, há pecados de omissão. Porque por vezes as pessoas podem pensar: não faço mal e não estou a pecar. Claro, é bom não fazer mal ao outro, mas há algo mais profundo na palavra de Deus, que é o de fazer o bem ao outro. Uma outra expressão que não está na Bíblia, que é: ser o guardador do teu irmão. É parecido. O que está na Bíblia é um pouco parecido, que é: sou eu, porventura, o guardador do teu irmão? Foi Caim que disse, mas nunca é dito, Deus não disse a Caim: ser o guardador do teu irmão. Ele é que sentiu de consciência pesada e disse: sou eu o guardador do meu irmão?
Agora entramos aqui noutras interessantes também. Não lemos da Bíblia isto. Lembra-te do dia do domingo para o santificar. Não lemos isto. O que lemos na lei que Deus deu à nação de Israel, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O dia sagrado dos judeus era o sábado. Nada é dito na Bíblia sobre a transição de sábado para domingo como um dia santo. Hoje nós não temos dias santos. Não há dias sagrados, não há lugares sagrados, não há pessoas sagradas, como havia no outro tempo, os sacerdotes, profetas. Não há. Não há lugares sagrados. Não há dias sagrados. Paulo até diz, guardais dias e anos. Ou seja, alguns crentes estavam a querer voltar a guardar certos dias como sendo particularmente especiais. Para nós hoje não há dias especiais. Todos os dias são uma dádiva de Deus. Todos os dias são dias em que nós devemos honrar a Deus. Claro que depois nós acabamos por usar o domingo, que é um dia normalmente de descanso, para nos reunirmos, para nos encontrarmos com os nossos irmãos e estudarmos juntos a palavra de Deus. Mas nada de ser um dia sagrado em que não se pode trabalhar ao domingo. Eu lembro do meu pai com algum sarcasmo da parte dele. Às vezes ia trabalhar ao domingo, tinha coisas para fazer na lavoura e dizia: se o senhor reitor, o padre me vê, vou ter problemas. Claro que ele não ligava nada a isso, não era católico, não tinha receio nenhum, mas era uma brincadeira que ele dizia. Ou seja, isto traduzia um pouco a mentalidade que havia na altura de que o domingo não se podia trabalhar, porque é um dia sagrado. E lembro até há uns 20 anos, o Papa da altura, o Papa João Paulo II, aconselhar que a Liga Italiana parasse ao domingo, que era o dia do Senhor, e até a expressão Domenico vem de dia do Senhor. E o dia do Senhor não é para nós o sábado, não é o domingo, e não temos dias sagrados. Mas isto é uma ideia não bíblica e até antibíblica de que o domingo é o dia do Senhor. Muitas pessoas continuam a dizer que o domingo é o dia do Senhor. E não é. O dia do Senhor tem até outro contexto completamente diferente que está relacionado com a ira de Deus no futuro. Há um chamado dia do Senhor, quando Deus vai derramar o seu castigo sobre o mundo que o rejeitou. Mas há aqui uma que me deixa bastante... que acho uma certa piada triste, não é? Que é o versículo preferido. A parte de um versículo, nem é o versículo todo, mas parece que alguns que não conhecem a Bíblia, e já vi algumas pessoas a citar isso, que é: não julgues. O Senhor Jesus Cristo diz: não julgueis para que não sejam julgados, e depois continua por aí fora a falar. Mas noutra passagem ele diz: não julgueis segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo numa passagem diz: não julgues, noutra diz: julga. Em que ficamos então? O Senhor Jesus Cristo contradiz-se? É que, se nós lemos o contexto, percebemos que a ideia de não julgues é esta: que se tu queres julgar outro, com a mesma medida com que tu julgares o outro, vais ser julgado também. Eu não tenho problemas nenhuns em dizer que há algo, e as pessoas normalmente utilizam esta expressão para dizer: não julgues, ou seja, não te metas na minha vida. Eu não quero que ninguém me aponte, me faça sentir o meu pecado e a necessidade que eu tenho de remediar a minha vida. E quando eu digo remediar, não é só remediar, é realmente uma nova vida. E a necessidade que tenho de um Salvador. Então, muitos riscam o resto desta passagem, é: não julgues só. E ficam bem, porque o Senhor Jesus Cristo disse. O Senhor Jesus Cristo disse: não julgues, por isso não podes julgar. Só que isso é, de facto, de uma ignorância bíblica extrema, porque esquece tudo o resto que o Senhor Jesus Cristo disse sobre tantas coisas em que as pessoas sistematicamente caem e dizem que não há problema nenhum. O que distingue um pecador salvo de um pecador perdido é porque o pecador salvo percebe o pecado, não tem prazer no pecado e não diz: não, isto está tudo bem. A minha vida está bem. E Deus ama-me na mesma. Essa é a grande diferença entre o crente e o descrente. O crente reconhece o seu estado de pecador e vai em busca de um Deus, busca um Deus que tem misericórdia dele e que se apieda dele e que o quer salvar. Agora, quem diz não julgues
e quer continuar a sua vida tal como está. Está bem, não quer ser confrontado com o seu estado de pecador. Então o Senhor Jesus Cristo diz numa passagem, não julgues, e diz, não te julga. Claro que temos de ser mais inteligentes do que meramente dizer, não julgues, e acabou. O Senhor Jesus Cristo disse. Isto é de uma preguiça intelectual e espiritual. Outra que por vezes se pensa é que o dinheiro é a raiz de todos os males. E o que a palavra de Deus diz é, em 2 Timóteo, ou 1 Timóteo, agora não tenho bem presente, em 1 Timóteo 6:10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. O amor do dinheiro. Não é o dinheiro em si que é mau. É nós colocarmos o nosso coração nessas coisas. Lá está. Expressões bíblicas descontextualizadas, torcidas, podem levar a uma má teologia, a uma má interpretação das Escrituras, a uma má percepção daquilo que Deus pretende de nós. Outra é, consigo fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, o que a Bíblia diz é, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E muitas pessoas citam esta expressão pensando que eu posso tudo. Eu consigo fazer tudo. Quando quem lê o contexto, e é muito importante lermos o contexto da passagem, para perceber o que é que o apóstolo Paulo estava a dizer aos Filipenses. Em Filipenses 4:3, onde ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, lendo o contexto, percebemos que ele estava a dizer, basicamente estava a dizer aos Filipenses, obrigado por se terem lembrado de mim, enviaram uma oferta para que eu pudesse fazer face a algumas despesas que tenho, fico muito agradecido, eu sei estar abatido e sei ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Quem lê o contexto percebe que a ideia de Paulo era, eu consigo suportar todas as coisas, eu aguento tudo naquele que me fortalece. Deus dá-me forças para superar todas estas situações, para poder passar por todas estas situações. Mas uma ideia errada de que eu consigo fazer tudo, eu consigo vencer todos os obstáculos naquele que me fortalece. Não necessariamente eu posso passar por uma doença, posso passar por uma situação muito difícil na minha vida e posso até nem sobreviver. Então, Deus não me dá forças? Não, Deus dá forças para nós passarmos por essas situações. E não, Deus dá-me forças para eu não passar por elas, para eu superá-las da forma que eu espero. Não. A Bíblia é muito clara e é muito racional neste aspecto de não nos promete nada que não seja verdade. Não nos diz, tu vais, por exemplo, esta expressão que eu falei há pouco, vamos todos ficar bem. Não faz sentido dizer uma coisa dessas, do ponto de vista bíblico. Não sabemos se vamos ficar todos bem. Mas o que temos a certeza é que Deus nos vai dar graça para nós passarmos por essa situação. Deus não nos promete livrar das tribulações, mas promete livrar-nos nas tribulações. Promete estar connosco nas tribulações. Um pouco como aqueles jovens, os 3 amigos de Daniel, foram para a fornalha. Eles disseram, Deus é poderoso para nos livrar. Imagina que não nos livre, nós não vamos ceder àquilo que tu queres que a gente faça. E o que é certo é que eles foram lançados na fornalha. Deus não os livrou da fornalha. Mas, na fornalha, Deus estava com eles. Porque o próprio rei Nabucodonosor viu que na fornalha ardente, onde estavam aqueles 3 amigos de Daniel, estava mais uma pessoa. Que era Deus que estava com eles. Ora bem, mais outra, eu queria ver se terminava isto rapidamente. Uma expressão que também se usa muitas vezes é recebe Jesus no teu coração. A Bíblia não fala sobre isso, receber Jesus no coração. O que a Bíblia é muito clara é de falar de nós compreendermos o nosso estado de pecador e aceitarmos a salvação que Deus oferece. Aceitar o Senhor Jesus como o único, reconhecerem no Senhor Jesus Cristo o único mediador, a única forma pelo qual nós nos podemos reconciliar com Deus. Isto de aceitar Jesus no teu coração, receber Jesus no teu coração, ou convidar, sim, a expressão é mais esta, convida Jesus a vir morar no teu coração. É assim, o plano da salvação é muito simples. Que é basicamente este, eu sou um grande pecador. Eu falhei completamente perante Deus. O meu pecado
separa-me de Deus. Eu mereço a condenação eterna devido ao meu pecado. No entanto, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Deus providenciou um meio pelo qual eu posso ser salvo, que é o Senhor Jesus Cristo, que é aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, no meu lugar, porque eu é que merecia. Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para me substituir, para padecer o castigo que eu merecia. Eu, quando vejo na sua morte, e não só na sua morte, na sua ressurreição, porque Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Vemos isso em Romanos 4. O Senhor Jesus Cristo, pelos nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. É importante que nós percebamos, e eu tenho de perceber isso, eu tenho de aceitar esta tão grande dádiva de Deus. E é aí que eu sou salvo. Não há aqui, não vamos complicar as coisas dizendo convida Jesus a vir morar no teu coração, e entre outras coisas, tantos acréscimos que se fazem a uma mensagem tão simples. Eu sou um grande pecador, Deus é um grande salvador, o Senhor Jesus Cristo é o único meio pelo qual eu posso ser reconciliado com Deus. Agora as pessoas às vezes complicam com orações, a sinner's prayer, oração do pecador, que não está na Bíblia, mas é bem intencionada, mas não deve ser vista como: estás a ver esta oração, ora uma vez antes de morrer e vais para o céu. Não é, o Evangelho não é isso. O Evangelho é explicar, fazer a pessoa perceber a necessidade que tem de se reconciliar com Deus. Outra expressão que também muitas vezes se ouve, ou que algumas pessoas querem fazer crer, Deus quer, uma ideia errada de Deus, que é: Deus quer que eu seja feliz. E aqui não quer ser mal interpretado, claro que Deus quer que nós sejamos felizes. Mas normalmente este Deus quer que eu seja feliz surge de pessoas que querem fazer algo que é completamente contrário ao que a palavra de Deus diz e socorrem-se deste argumento de Deus quer que eu seja feliz. E como Deus quer que eu seja feliz e eu quero ser feliz, eu vou fazer aquilo que me dá a felicidade neste momento. E vou atrás disso, atrás do meu sonho. Como diz os filmes da Disney e a maneira de pensar deste mundo. Mas Deus quer de facto que nós sejamos felizes. Só que podemos muito bem ser felizes não da maneira que nós pensávamos, da maneira que nós desejávamos. Eu tenho de fazer esta pergunta. Pode alguém ser verdadeiramente feliz? Alguém que crê em Deus, alguém que é crente, pode alguém ser verdadeiramente feliz fazendo algo que a Bíblia diz claramente que não faças? Assim, não sei sinceramente. Pode ser feliz. O que eu sei é que é possível ser feliz vivendo na miséria humana, vivendo em pobreza, vivendo sem saúde. Isso é possível ser feliz. Porque vemos o apóstolo Paulo preso, doente, abandonado, e no entanto ele sentia-se realizado, sentia-se feliz por aquilo que tinha alcançado. Porque é uma questão de nós percebermos que a nossa felicidade não é o fim em si mesmo. Não devemos buscar a nossa felicidade, mas devemos buscar fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus deseja de nós, e aí vamos encontrar a plena realização. Possivelmente não será aquilo que nós desejaríamos. Claro, toda a gente quer ser feliz, toda a gente quer ter uma família, quer ter um emprego, quer ter saúde, quer ter todas essas coisas. Mas isso não é o mais importante na vida. O mais importante na vida é percebermos o plano da salvação, aceitarmos o plano da salvação e percebermos o que é que Deus pretende de nós neste mundo. Porque na Bíblia não lemos Deus quer que todos sejam felizes. Diz sim, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso sim diz. Ou seja, Deus quer salvar a todos. E Deus quer que todos os que são salvos venham ao conhecimento da verdade. E esse conhecimento da verdade passa por perceber que nem sempre vamos ter só coisas boas, coisas que nós consideramos boas, coisas que nós desejamos na vida. Mas nas situações difíceis da vida, temos a certeza de que Deus está connosco. E isso vale muito mais do que toda a suposta felicidade que todos desejam.
Porque nós não podemos encarar o cristianismo como uma maneira de alcançarmos aquilo que desejamos. Ora bem, eu quero ter saúde, eu quero ter dinheiro, portanto eu vou querer isto de Deus. Isto de Deus parece-me muito interessante, porque eu conheço uma pessoa que realmente estava mal de finanças, estava mal de dinheiro, tinha problemas na sua família, e ele foi para esta religião, entre aspas, e a vida começou a correr melhor. Eu quero isto. Não devemos encarar uma relação com Deus desta maneira. E são conceitos, são percepções, são ideias que se têm de Deus erradas. Porque não é assim que Deus trabalha. E agora só quero falar de dois casos que eu depois vou pôr até o vídeo aqui na descrição, de dois exemplos bastante caricatos de pessoas que, querendo passar uma ideia de conhecimento bíblico, meteram os pés pelas mãos. Eu vou dar-vos um exemplo. Há um exemplo que eu não falei da outra vez, mas vou citar agora, que é uma personagem bastante caricata e que muitos odeiam. Eu não odeio assim tanto, mas reconheço-lhe muitas falhas, que é o Presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que dizia numa entrevista qualquer que gostava muito da Bíblia e depois perguntaram qual era o livro preferido. E ele disse, a Bíblia, é a Bíblia toda. Ou seja, o homem nem sabia um único livro da Bíblia. No entanto, terá alguma influência cristã, costuma rodear-se até de alguns pastores e de outros líderes religiosos. No entanto, desculpem a expressão, não pesca nada da Bíblia. E claro que isso depois tem reflexos até na maneira como se conduz no seu dia-a-dia. Mas a gente já sabe perfeitamente que não podemos esperar muita cultura bíblica dele, porque já deu provas disso. Ora bem, uma senhora que faz questão de se chamar, de dizer que é católica e no entanto é completamente a favor do aborto, mas ela gosta muito de citar, é o versículo, eu costumo dizer que é o versículo preferido da Nancy Pelosi, que é uma democrata norte-americana. E há aqui um vídeo que eu depois partilho, em que ela diz assim: ministrar às necessidades da criação de Deus é um ato de adoração. Ignorar essas necessidades é desonrar o Deus que nos criou. E diz ela, eu não sei onde é que isso está escrito. Já li a Bíblia várias vezes, não sei onde é que isso está escrito. Mas eu gosto de citar este versículo. Ou seja, um versículo que nem sequer está na Bíblia, e ela gosta de citar como se estivesse na Bíblia. Porquê? Porque para ela são tão importantes, ou até mais importantes, as suas ideias, do que provavelmente o que está na Bíblia. E isto é um grande perigo em que algumas pessoas incorrem, que é, eu gosto de uma determinada coisa. Eu vou tentar encontrar algo na Bíblia que se encaixe. O tal não julgueis, por exemplo. E há pessoas que percebe-se da maneira como vivem e da maneira como falam que não percebem nada do que a Bíblia diz. Mas são capazes de se lembrar de algum versículo que pode encaixar naquilo que acreditam. Que aquilo que querem que a Bíblia diga. E vão lá encontrar. Há um exemplo ainda mais caricato, que é de um ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, o Pete Buttigieg, que é homossexual e várias vezes tem um parceiro, supostamente, legalmente está casado com ele e tudo, e que volta e meia gosta de censurar os cristãos. Alguns até chamam o Pastor Pete, porque querem alguns ridicularizando esta postura dele de querer repreender, de querer dizer aos cristãos como viver. Alguns até lhe chamam Pastor Pete. E é triste que um homem como este, que vive uma vida à luz da palavra de Deus completamente errado, vem dizer, ainda por cima, que a Bíblia, em relação ao aborto, ele diz que a Bíblia é muito clara em dizer que a vida começa quando, por causa daquela expressão do fôlego da vida, Deus soprou nele o fôlego da vida. Ou seja, quando uma criança respira pela primeira vez, é que passa a ser uma vida. Isto é ridículo. É mesmo pegar na Bíblia para encaixar naquilo que eu quero. Isto não é maneira de
ler a Bíblia, de estudar a Bíblia. Então este indivíduo também padece deste grande mal, faz pior do que o Presidente Trump, que o Presidente Trump, a gente já sabe que não pode contar com um grande cristianismo da parte dele. Este aqui vem-se querer arrogar de um cristianismo até superior ao dos outros e vem com uma explicação destas. Mas voltando a esta senhora, ela diz que ministrar as necessidades da criação de Deus é um ato de adoração. Ignorar essas necessidades é desonrar o Deus que nos criou. Não sei onde é que isso está escrito, mas gosto de citar este versículo. Algumas pessoas com alguma boa vontade dizem que Provérbios 14:31 diz algo parecido, que é: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Isto não está na Bíblia, este versículo que eu acabei de ler está em Provérbios 14:31. Mas o que aquela senhora disse não está de facto na Bíblia. Agora, esta maneira de pensar, de ministrar as necessidades da criação de Deus, é um ato de adoração. É assim, nós fazemos bem em cuidar da criação de Deus. Fazemos bem. Costumo dizer que o homem é como se fosse o mordomo, porque deve cuidar da terra. Não deve ser essa a sua principal preocupação, mas deve fazê-lo. Deus colocou o homem no jardim para cuidar do jardim. Mas isto tem algo por trás desta expressão, tem algo por trás que está relacionado com aquilo que eu chamo uma religião, que é a religião das alterações climáticas. As pessoas estão a lidar com a questão do clima quase como se fosse uma religião. Se vocês forem ver, há aqui bastantes paralelos entre a maneira como as pessoas encaram esta questão das alterações climáticas e uma religião. Há muita coisa. Há pecado, há redenção, há muita coisa. Há um Deus também, que é a mãe natureza, por aí fora. E há o pecado, que é a poluição que nós fazemos, a nossa pegada ecológica e por aí fora. E até há penitências, há confissão de pecados, é mesmo surreal. Mas isto, há um versículo que se encaixa bem nisto, que é aquele que Paulo diz que mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram mais a criatura do que o Criador. Porque muitas destas pessoas que estão a dar uma grande ênfase na importância de cuidar do clima, estão, na verdade, do meio ambiente, e eu sou favorável a cuidar do meio ambiente, mas não tornar isso a nossa principal missão neste mundo. E sacrificar tudo o resto, ficar até as pessoas. Há umas pessoas que até dizem que o aborto é uma coisa boa para controlar a população por causa das alterações climáticas. Há quem afirme isso. Portanto, é mesmo honrar mais a criatura do que o Criador. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ora bem, outro exemplo. Eu acho que vou acabar por demorar o dobro do tempo que demorei quando tive de falar isto a primeira vez. Mas espero que me suportem. Houve um outro caso que eu presenciei em direto há 4 anos, quando estavam a entregar os prémios numa gala da FIFA, em que dão um prémio, entre outros, ao prémio do melhor golo. E então, o melhor golo de 2015 foi o prémio Puskás, que é dado a quem marcou o golo mais bonito da época anterior, foi o Wendel Lira, um jogador que, entretanto, até já deixou de jogar, que era um jogador de escalões secundários no Brasil, que marcou um golo bonito, de facto, e depois houve muito entusiasmo por trás daquilo, porque era um golo de um jogador relativamente insignificante, comparando com as grandes estrelas que tinham marcado os outros golos que competiam contra ele, e ele até ganhou, porque teve muito apoio do Brasil e por aí fora. E ele, quando ganhou o prémio, como é natural nos brasileiros, que é primeiro, quero agradecer a Deus e tal, a minha família, a minha filha, a minha mulher, a minha filha, por aí fora. E depois, eu que fiquei todo entusiasmado. Eu quero falar de uma passagem bíblica. E uau! Um homem que tem a coragem, que se calhar eu não teria. Graças a Deus por esta coragem que ele teve. Só que coragem tinha, não tinha era a arma na mão para usar. Boa vontade tinha ele. Eu quero falar de uma passagem bíblica. E depois fala da história de David e Golias. Provavelmente o que ele vai dizer, ele ouviu alguém dizer. Não o leu na Bíblia. Ele diz assim: eu creio que quando Davi ia enfrentar Golias, todos diziam, ele é muito grande. Não tem como ganhar dele. Não tem como vencê-lo.
Mas David dizia, ele é muito grande, não há como errar, não há como falhar. É uma frase bonita, de facto, deixa-nos assim, aquece o nosso coração a pensar realmente nós podemos superar as nossas dificuldades, devemos olhar para as situações da nossa vida não como, ei, que problema tão grande, mas sim, isto é uma oportunidade para eu fazer algo melhor, para fazer algo diferente, para me superar. E é uma frase de motivação bastante interessante. O problema é que não é bíblica. E se nós queremos falar de algo da palavra de Deus, devemos falar segundo o que a palavra de Deus diz. E Pedro é muito claro quando diz, em 1 de Pedro 4:11, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E, infelizmente, este é um bom exemplo, deste rapaz, deste Vendel Lira, de alguém que estava bem, tinha uma boa intenção, um bom propósito no seu coração. Eu quero ir lá e quero falar da minha fé em Deus. Mas depois fala de algo que nem sequer está na Bíblia. E, portanto, nós devemos ter cuidado quanto a isso. Se queremos falar do que diz a Bíblia, falemos segundo as palavras de Deus. E muito, muito importante, e é a última passagem que eu partilho convosco. A dada altura, um mestre, um doutor da lei, querendo tentar o Senhor Jesus Cristo, como muitos tentavam, perguntou ao Senhor Jesus Cristo, lemos assim, Lucas 10:25. Eis que se levantou um certo doutor da lei tentando e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? Ou seja, é importante, nomeadamente na questão da salvação, é ver o que é que a Bíblia diz. E não o que é que eu acho. Não é uma expressão que eu quero por não falar, mas que é importante. Somos todos filhos de Deus. Mas no que diz respeito à salvação, sermos filhos de Deus, temos de ver o que a Bíblia diz sobre o assunto. A Bíblia diz claramente, Paulo escreve, e até a frase até parece que confirma esta ideia, de que somos todos filhos de Deus. Paulo diz, sois todos filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Não há outra forma de ser filhos de Deus. Caso contrário, vamos ser filhos do diabo. E estamos em inimizade para com Deus. Portanto, principalmente em relação à questão da salvação, é muito, muito importante esta expressão que o Senhor Jesus Cristo diz. Como lês? A resposta à pergunta que farei para herdar a vida eterna, lê. E temos de ler e perceber o que é que Deus pretende de nós, como é que Deus quer salvar cada homem, cada mulher, cada pessoa. É unicamente pela fé em Cristo Jesus, como lemos naquela passagem de Gálatas. Portanto, com tudo isto, o que é que eu pretendo? Salientar o seguinte. É importantíssimo, é absolutamente vital termos um conhecimento sólido da palavra de Deus, de forma a estarmos aptos a discernir aquilo que é bíblico daquilo que não é bíblico, aquilo que está na Bíblia e aquilo que não está na Bíblia. Aquilo que é bíblico, aquilo que não é bíblico e até aquilo que é antibíblico. Porque por vezes podemos deparar-nos com expressões, com histórias que são apresentadas como sendo bíblicas e não só não são bíblicas, como são antibíblicas. Um exemplo claro disso é o filme de Noé, que dá há alguns anos, em que a história é completamente contada de uma forma mesmo tonta e sem qualquer base bíblica. Só para ter uma ideia, segundo aquele filme, não entraram 8 pessoas na arca, como a Bíblia diz. A Bíblia diz entraram 8 pessoas na arca. Mas ali entraram menos porque só um dos filhos de Noé que tinha mulher, os outros não tinham, e depois ainda por cima o Tubal-Caim conseguiu entrar na arca, assim, às escondidas. Coisas completamente ilógicas que não fazem sentido do ponto de vista bíblico. E pessoas que veem aquele filme podem pensar, eu já conheço a história de Noé, que eu até vi no filme. Quando a história de Noé se lê em meia hora e ficamos com uma compreensão daquilo que aconteceu. Portanto, leiamos a Bíblia, estudemos a Bíblia, compreendamos o que Deus pretende de nós através da leitura da Palavra de Deus. Aconselho a leitura da Palavra de Deus, vai fazer a diferença nas vossas vidas, certamente. Quem não tiver muita facilidade em ler, pode ouvi-la. Ouvir a Palavra de Deus toda de uma ponta à outra demora cerca de 80 horas.
certamente já gastaram mais tempo com outras coisas bem menos importantes do ponto de vista eterno do que isso. E, e a ler as epístolas de Paulo, onde nós temos a revelação de Deus para nós hoje, demora mesmo bastante pouco tempo, demora meia dúzia de horas a ouvir tudo. Portanto, aproveitemos esta oportunidade, até agora que estamos um pouco mais por casa, para ter este hábito de ler a Palavra de Deus. Ler a Palavra de Deus, estudar a Palavra de Deus, compreender a Palavra de Deus e, acima de tudo, aplicar a Palavra de Deus às nossas vidas. Que Deus nos abençoe e até uma próxima.